Essa figura do IPCC também, ela é muito importante porque ela dá duas mensagens bem distintas e as duas importantes. Isso aqui é a simulação daquele cenário que eu chamo estabilização das concentrações e esse é o cenário de continuar aumentando as concentrações. Vejam que até 2029, 2030, as cores aqui na América do Sul são as mesmas, meio grau a 1 grau. Não importa o cenário de emissões, no curto prazo de décadas, o planeta vai aquecer. Isso requer, então, a conclusão óbvia. Nós não podemos partir do princípio que não necessitamos nos adaptarmos a esse aquecimento. Por muitas décadas vai acontecer o aquecimento. Mas por que nós precisamos tão urgentemente reduzir as emissões? Veja bem, nesse cenário aqui, no fim do século, o Brasil aquece 2,5 graus. Mas aqui aquece 4, 5, 6 graus. Aí nós estamos falando de um mundo muito diferente. Nós estamos falando 6 graus de temperatura média no planeta, 5 graus é a distância que vai no pico de uma época glacial para agora, é 5, 6 graus que muda a temperatura média do planeta. Então nós estamos em 200 anos fazendo uma transformação do mesmo tamanho que a natureza sozinha faz em 10 a 20 mil anos. Então, é essa a preocupação, essa figura mostra isso muito bem. O próximo. Eu vou pular esse. Bom, essas mudanças ambientais, elas impactam regiões, mas é importante olhar alguns hotspots, alguns pontos críticos desse sistema terrestre. O próximo, não sei. Aí. Limites climáticos perigosos. Eu vou passar muito rapidamente por essa lista, depois eu vou dar um exemplo de risco sistêmico e depois, nos impactos do Brasil, eu dou outro exemplo de risco sistêmico com relação à Amazônia. 0,6 graus já começou o branqueamento dos corais, que é o processo pelo qual as algas que vivem simbioticamente com os corais abandonam os corais. Quando fica mais quente, os corais embranquecem. É o começo do processo de morte de corais. 2,5 graus de temperatura dos oceanos vai extinguir 90% dos corais. Como praticamente está descartada a possibilidade da temperatura não subir 2 graus, ou 2,5 graus, grande parte dos corais de todo o planeta vão desaparecer. Isso não é uma projeção catastrófica. Hoje já se tornou uma projeção trivial. Isso vai acontecer, porque não há como não deixar o planeta aquecer, quer dizer, impedir o aquecimento de pelo menos 2 graus. Aí tem uma série de limites aí de perda, já começa a aumentar a perda de gelo da Antártica Ocidental, em pouco tempo vai desaparecer a geleira lá na África tropical Kilimanjaro, a geleira dos Andes tropicais deve durar só até 2030, 2035, eu vou falar mais da Groenlândia, que é importante, 2, 3, 4 graus pode ter um colapso da floresta amazônica, 4 graus um colapso de uma corrente. Muito importante, corrente oceânica termoalina, esse nome, não se preocupem com ele, é um jargão, mas é uma corrente que circula em todos os oceanos e leva calor para a Europa, para o norte da Europa, Escandinávia, Ilhas Britânicas, e mantém 2, 3 graus mais quente aquelas regiões do que se não tivesse essa corrente. Essa corrente foi aquele início daquele filme, O Dia Após, não, The Day After Tomorrow, esse filme, o comecinho do filme é sobre essa corrente. Depois o filme é muito fantasioso, mas o comecinho tem a ver com essa corrente. Então, esses são limites climáticos perigosos, de um modo geral. Esses são os riscos sistêmicos. O próximo. Eu quero falar disso, isso aqui, tem uma reportagem hoje no jornal Folha de São Paulo, muito interessante, sobre exatamente a Groenlândia. Mas o fato é o seguinte, qual é o risco sistêmico que vem da Groenlândia? Esse é um exemplo, esse risco sistêmico existe também para a Antártica, principalmente a Antártica Ocidental, mas para a Groenlândia ele foi até agora um pouco mais estudado. O risco sistêmico é o seguinte, o lento derretimento que está acontecendo na Groenlândia significaria que essa imensa massa de gelo aqui levaria 2.000 a 3.000 anos para derreter. Processo lento. Ar mais quente vai comendo devagarzinho o gelo. Acontece que nos últimos anos os glaciologistas descobriram que esses rios de água doce que se formam no topo da geleira no verão, eles entram para dentro da geleira, a geleira é toda, uma estrutura toda cheia de fissuras, chegam na rocha, lubrificam o contato da geleira com a rocha, ela escorrega mais devagar. Então hoje tem um enorme debate, esse artigo na Folha de São Paulo de hoje era exatamente sobre dois trabalhos científicos publicados hoje na revista Science, e que eles falam disso.
Então, os glaciologistas estão nos alertando que se esse processo se acelerar, o escorregamento dessa enorme geleira para o oceano não vai acontecer em 2, 3 mil anos, pode acontecer em séculos. Então, traz a coisa muito mais próxima da nossa realidade. Quantos metros equivalente de água tem essa geleira? 6 metros. Se toda essa água for para o oceano, o nível do mar sobe 6 metros. 6 metros é muita coisa. 6 metros impede praticamente a adaptação nas zonas costeiras. 1 metro pode permitir a adaptação. Então, esse é um risco sistêmico. Precisa estudar muito. Mesmo que esse risco for pequeno, mas se ele for qualquer coisa não desprezível, se assim, 1 em 100 mil, 1 em 1 milhão, eu acho que vale a pena prestar atenção nele. Próximo. O próximo pode bater. Furacões estão ficando mais intensos. Oceano mais quente vai levar a furacões mais intensos. No futuro, nós podemos até ter menos furacões, em quantidade, mas eles serão mais intensos. E os furacões intensos são os que causam enormes problemas. Não. Próximo. Secas. No mundo mais quente, secas vão se tornar mais acentuadas. Secas e chuvas. Às vezes, não é um paradoxo nós falarmos que num planeta mais quente, secas e chuvas vão estar mais extremas. Isso é muito simples, qualquer pessoa sabe que os fenômenos extremos são mais frequentes no verão, por exemplo aqui, do que no inverno. São mais frequentes. Não que não aconteçam fenômenos extremos no inverno, mas é no verão, com muito mais calor e vapor d'água na atmosfera, que os fenômenos extremos podem acontecer. Por quê? Tem uma razão física muito simples. Porque vapor d'água na atmosfera é a maneira que a superfície encontrou de se esfriar. Porque o calor do Sol, a radiação solar, é usado para evaporar. Então, quando você evapora, cada grama de água tem 600 calorias. Quer dizer, para evaporar 1 grama de água precisa 600 calorias. Esse vapor sobe, aí quando condensa nas nuvens, libera 600 calorias. É assim que a atmosfera é aquecida. E quanto mais vapor d'água você tiver na atmosfera, mais energia potencialmente você transfere para a atmosfera. Por isso que os fenômenos são mais extremos no verão, quando nós temos bem mais calor, mais vapor d'água do que no inverno. Próximo. El Niños, que vocês todos aqui no Rio Grande do Sul conhecem muito bem, pelo efeito que El Niño tem de causar chuvas excessivas, como muitos dos El Niños causaram, prejuízos à agricultura, às vezes não, às vezes a agricultura gosta de água, a não ser quando é em excesso. No Nordeste do Brasil, El Niños estão associados com seca. El Niños do futuro provavelmente serão muito mais intensos. Próximo. E o que vocês lembram, em 2004, o furacão Catarina, o primeiro furacão a chegar na costa brasileira, ele chegou bem na fronteira do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, e era um furacão para padrões caribenhos, um furacão fraquinho. Mas foi o primeiro observado no Brasil. Será que isso é aquecimento global? É difícil botar o dedo na ferida, mas também não pode se excluir a possibilidade do clima estar mudando de uma maneira tão rápida que fenômenos absolutamente atípicos começam a acontecer. Isso está acontecendo globalmente. Nunca os recordes meteorológicos foram quebrados ano após ano como agora. Por exemplo, essas chuvas que vocês veem na televisão, inundações no semiárido do Nordeste. Essa estação chuvosa do semiárido do Nordeste está sendo a mais chuvosa em alguns locais, ou entre as duas mais chuvosas em 120 anos. Algo está ocorrendo. Próximo. Deixa eu entrar um pouquinho na questão, fugindo aí um pouco da minha área de conhecimento específico, vou entrar um pouco nessa discussão das dimensões humanas. Essas mudanças ambientais globais, especificamente as climáticas, elas não podem ser separadas das questões de desenvolvimento. Não é possível resolver, atacá-las sem considerar as questões de desenvolvimento. Próximo. O relatório do IPCC concluiu que no mundo desigual as mudanças climáticas irão aumentar ainda mais as desigualdades. Isso parece óbvio, mas é profundo. Quer dizer, são os pobres, os países pobres e os pobres de todos os países que têm muito mais dificuldade de se adaptar aos extremos ambientais, de qualquer natureza, e os climáticos não são diferentes. E o Brasil não é um país pobre, na medida de países pobres do mundo, se compararmos com a África, nós não somos pobres de jeito nenhum, mas nós temos muita desigualdade, altos índices de pobreza. Então nós temos um grande contingente de brasileiros que são muito vulneráveis às mudanças climáticas. Eles já são aos extremos climáticos que ocorrem no clima do Brasil normalmente. E serão mais ainda no futuro. Próximo.
E isso decorre de uma preocupação ética mais substancial, mais profunda, que é refletido nessa frase, quer dizer, se a gente somar todas as emissões de gases de efeito estufa da África inteirinha, o continente africano inteirinho, isso não chega a 4% de todas as emissões de gases de efeito estufa. Os Estados Unidos sozinho, 25%. Mas as consequências, como as moléculas são totalmente bem distribuídas na atmosfera, não existe uma relação entre causa e efeito. O país que mais emite não é onde a mudança climática pode ser mais negativa. É tudo, o gás está muito bem misturado. Portanto, o efeito climático não depende de onde o gás é emitido. E no século XXI, o efeito mais negativo é nos países áridos e semiáridos. E onde são esses países? Normalmente onde a pobreza reside no mundo, que é a África, um pouco na América Latina, no sul da Ásia. Há regiões áridas e semiáridas de países ricos, como, por exemplo, o sudoeste dos Estados Unidos. Lá também os efeitos serão muito grandes, mas lá eles têm mecanismos e muita riqueza para se adaptar. Então, é uma injustiça climática por um lado, mas muito mais moral por outro, de que os países que menos contribuíram ao problema vão pagar o maior preço. Próximo. Pode bater mais uma vez. E eu uso esse exemplo aqui. Isso aqui é a queda de produtividade da cultura do milho. Todas essas cores em azul aqui significa 1.000 quilos de produção a menos por hectare. Isso é mais que 50% da queda de produção. Quer dizer, na África, as mudanças climáticas vão tornar a agricultura, que já é marginal, mais marginal ainda. Quer dizer, o problema de alimento, o problema de acesso à água, o problema de acesso à água com qualidade, que já são questões críticas nos lugares pobres do mundo, e nós temos a nossa África no Brasil, que é as regiões pobres rurais do semiárido do Nordeste, que também vão sofrer as mesmas consequências. Secas mais intensas, menor condição de produção de alimentos. Próximo.